vai falar sobre os Stories. Enquanto o Feed e o Reels são as melhores ferramentas do Instagram para tu alcançar novas pessoas, os Stories é o melhor lugar para tu criar relacionamento com os teus seguidores. Nos Stories a gente consegue criar uma conexão muito maior, uma identificação muito maior com as pessoas que estão nos acompanhando. No Feed a pessoa vai ver ou o teu produto ou o teu serviço e vai te ver como um profissional. Já nos Stories, ele vai ver uma comunicação muito mais descontraída, muito mais despojada e vai sentir que ele sabe muito mais sobre a tua vida, ou seja, que ele tá muito mais próximo de ti. As pessoas vão chegar até o teu perfil, seja por outra pessoa, seja pelo explorar, seja pelo feed, mas elas somente vão ficar ali, vão te seguir, se elas se conectarem contigo através dos Stories. É nos Stories onde tu vai postar o teu dia a dia, o que tu tá fazendo, o que tu tá tomando de café da manhã, como que tá sendo o teu trabalho, o que tu tem pra fazer no dia, os teus bastidores, e tudo isso vai gerando nele um senso de pertencimento, um senso de como se tu fosse amigo dele. E essa sensação de comunidade, de pertencimento, de aproximação, gera relacionamento. E a venda começa no relacionamento. Hoje em dia, as pessoas consomem muito mais stories do que até mesmo o feed. Eu sou uma pessoa que praticamente não acompanha o feed das pessoas. Eu entro no Instagram e já vou direto ali pros stories pra ver o que a galera tá fazendo. O teu feed é como se fosse o espetáculo final e os teus stories é como se fosse os bastidores. E isso traz uma sensação muito boa pro teu seguidor. Traz a sensação de que ele pode ver com os teus olhos, como se ele estivesse contigo ali acompanhando. Literalmente como se ele estivesse ali do teu lado vivendo aquela coisa contigo. E agora vamos pra uma dúvida que muita gente tem, que é a seguinte: ai, Cami, eu tenho muita vergonha de aparecer, eu preciso aparecer? Então, tu consegue sim vender sem aparecer, ter um perfil nichado ou até mesmo ter um perfil de marca, porém eu não indico que tu faça isso. Ai, Cami, mas por que tu não indica isso? Porque hoje em dia até as maiores marcas estão se posicionando e humanizando seus perfis. Ou seja, eles colocam pessoas ali pra representar suas marcas. E por que isso acontece? Porque pessoas se conectam com pessoas e não com marcas e não com empresas. Então, ok, sim, tu pode vender sem aparecer, sem usar tua imagem, mas tu tem que ter muito claro pra ti que provavelmente tu vai vender muito menos do que uma pessoa que aparece e que fala com o seu público. Aparecer nos stories não é mostrar as tuas intimidades, e sim mostrar alguns recortes da tua vida, algo que é interessante, algo que vai agregar, até mesmo com o teu nicho. Então é importante aparecer nos stories. Porém, não precisa ser tudo, não precisa ser aquele exagero também de stories só sobre a tua vida, porque lembrando, ainda é um perfil profissional. Aparecer nos stories, falar com o teu público, realmente te mostrar, vai gerar muito mais confiança no teu seguidor. Vai gerar um relacionamento, identificação, conexão, coisa que dificilmente tu vai conseguir ter com alguém que não aparece. Se coloquem no lugar de consumidores. Vocês conseguem de fato se conectar com uma marca ou vocês se conectam com pessoas? Ai, Cami, mas eu até apareceria, mas eu tenho muita vergonha. Olha, eu tenho uma coisa pra te dizer. Essa vergonha, ela nunca vai passar. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa super tímida. Eu tinha muita vergonha. Tanto que no meu perfil pessoal, eu nunca postei um story de selfie. Eu nunca faria isso. Eu tinha realmente muita vergonha. Porém, como meu perfil profissional, eu sabia o quão importante era, eu pensei o quê? Pô, preciso fazer isso pela primeira vez. Vai ficar ruim, mas eu preciso fazer pra ir me aprimorando. Então eu fui lá, gravei os meus primeiros stories e de fato ficaram horríveis. Eu não sabia falar com a câmera. Até que eu fui me aprimorando. E não que hoje eu não tenha vergonha, mas hoje eu tenho muito mais tranquilidade de aparecer na frente das câmeras, de falar, de realmente me conectar ali com o meu público. O teu primeiro story não vai ser perfeito, provavelmente nem o segundo, nem o terceiro, mas tu só vai perder vergonha depois que tu for lá e fizer. Eu vou te dar então algumas dicas pra ti que ainda tem vergonha de aparecer nos stories e vou te mostrar como é mais fácil ir começando. Uma coisa que eu fazia muito no início, quando eu ainda tinha muita vergonha de aparecer, mostrar meu rosto, era fazer o seguinte: eu pegava o celular e ia mostrando. Então, por exemplo, eu colocava meu computador aqui, eu ia filmando e mostrando então o meu computador, o que eu tava fazendo, mostrava aqui, mostrava lá, enfim, mostrava o meu dia a dia a partir da minha visão. Por quê? Porque as pessoas já iam se acostumando com o meu jeito de falar. Então elas já iam vendo coisas do meu dia a dia através da minha visão e não vendo o meu rosto falando pra elas. É muito mais fácil a gente ir passinho por passinho, mostrando aos poucos, do que tentar ir lá de cara, nunca postou nada nos stories e vai lá e grava teu rosto, grava falando, faz uma live. Não faz isso. Vamos indo aos pouquinhos. O que alguns alunos fazem é criar um perfil do zero e começam a postar stories ali pra irem se acostumando. Eu não indico muito fazer isso, por quê? Porque eu acho que tu pode perder muito tempo. O que eu acho que tu pode fazer pra te acostumar por alguns dias é criar ali o teu close friends, ou seja, os teus melhores amigos, coloca alguém ali e vai então fazendo os seus stories. Deixa privado pra que somente uma ou duas pessoas consiga ver, consiga te dar um feedback, ao invés de mostrar pra todo mundo ainda. Vai te acostumando com a câmera até que, em dado momento, coloca ali sem querer pra todo mundo ver, não coloca no close friends e deixa. Tu vai ver que não vai ser tão ruim quanto tu imagina. Uma coisa que acontece muito quando a gente tá com uma câmera nos filmando é que a gente tende a trazer alguns vícios de linguagem que às vezes a gente nem tem. Pode perceber. Às vezes tu pega o celular, começa a gravar e tu começa a falar tá,
mas, né, o tempo todo. E fica muito chato de ouvir isso. Então, ao invés de fazer essa gravação, depois olhar e pensar, cara, eu não sirvo pras stories, eu não sei fazer isso. Não. Vamos parar de dar desculpas porque isso acontece com todo mundo. O que tu precisa fazer? Antes de gravar o story, realmente para e pensa no que tu quer transmitir, no que tu quer falar. E vai lá e grava. E depois de gravar, analisa, assiste, vê, ficou bom, deu pra entender o que eu tô falando. Ah, não, dá pra ser melhor? Grava de novo. Os stories são uma parte muito importante do nosso trabalho, então a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, realmente, se precisar de um tempinho pra praticar, leve esse tempinho pra praticar, até fazer direitinho e começar, então, a postar os seus stories. Outra dica que eu tenho pra vocês que é super importante é o seguinte: se vocês têm vergonha de um familiar, de um amigo, de alguém do trabalho, sempre tem aquelas pessoas que a gente fica meio assim, receosos, né? O que o fulano vai pensar? O que o fulano vai falar de mim? Então, o que eu te digo pra fazer? Vai lá e bloqueia os teus stories pra essa pessoa. Quando eu comecei, eu tinha muita vergonha, e não somente de gravar stories, mas das pessoas conhecidas verem os meus stories. Então, o que eu fiz? Eu bloqueei toda a minha família, todos os meus amigos, bloqueei todos os meus conhecidos, até mesmo meu namorado, pra ter uma noção da minha vergonha, bloqueei todo mundo mesmo. Por quê? Porque eu sabia que se eu não fizesse isso de bloquear essas pessoas, eu ia acabar me bloqueando e deixando de fazer o que eu precisaria fazer. Portanto, eu coloquei todo mundo ali em off e comecei a gravar os meus stories. Às vezes não é nenhuma questão de achar que as pessoas vão nos julgar. Às vezes é uma questão da gente mesmo tá com vergonha dessas pessoas nos verem. Eu mesma só fui desbloquear todo mundo depois, quando a minha vida já tava dando certo, quando tava tudo engrenando ali, quando eu já tava bem comigo mesma. Além disso, os stories têm um formato certo, que é um formato rápido, objetivo. Não é à toa que o Instagram te deixa gravar somente 4 stories, cada um de 15 segundos. É muito importante que tu pare e pense que existe um formato certo para cada tipo de ferramenta do Instagram. Se tu tem um assunto muito extenso pra falar, não fala nos teus stories. As pessoas não entram nos stories pra aprender. Se tu quer falar algo mais técnico, vai lá e marca uma live pra falar sobre esse assunto. A pessoa pode ter até interesse no que tu tá falando ali nos stories, porém se tu te enrola muito, se tu fica, tá, a pessoa já vai desistir, já vai pular pros stories do outro. Por quê? Porque os stories não é o lugar pra isso. Não é o lugar pra tu encher ali com 50 stories falando e ensinando sobre uma coisa. É importante que tu vá de fato intercalando os teus stories com a tua vida pessoal, com algum conteúdo técnico pra mostrar que é um perfil profissional, mas também sempre humanizando. Agora a gente vai falar sobre algumas funcionalidades dos stories. Os stories disponibilizam caixinha de perguntas, enquetes, termômetro, foto, enfim, te disponibiliza vários tipos de ferramentas. O Instagram é como qualquer outro aplicativo e ele tem o mesmo objetivo de empresa, que é o seguinte: ele quer que o maior número de usuários esteja online na sua plataforma o tempo todo. Perfeito, Cami. E como é que funciona o engajamento através disso? Ele vai ver se o conteúdo que tu postou é relevante para as pessoas que estão te assistindo. No momento que o Instagram perceber que o teu conteúdo está sendo relevante, que as pessoas estão engajando, ele vai mostrar mais ainda o teu conteúdo para mais pessoas, porque ele quer que mais pessoas fiquem online na sua plataforma, que passem mais tempo na sua plataforma. Beleza, Cami, entendi. Eu tenho que fazer um conteúdo de valor para que as pessoas interajam comigo, para que o meu conteúdo apareça mais para essas pessoas e ainda para mais pessoas. É isso? Isso. E quais são as dicas que eu te dou do que usar nos stories? Utilize essas ferramentas que o Instagram te disponibiliza ali nos stories. Por quê? Como que funciona? No momento que tu posta o story e a pessoa visualiza, conta como uma interação. Mas no momento que tu coloca ali uma caixinha de perguntas e ela pergunta alguma coisa, já conta como 2 interações. Ou coloca um sticker e a pessoa clica, já conta então como mais interações. No final do dia, supondo que essa pessoa tenha visto os stories de 5 pessoas e ela interagiu com todos os teus stories porque tu colocou opções ali pra ela interagir, os teus stories vão ficar em primeiro lugar toda vez que tu postar algo novo. Por quê? Porque essa pessoa tá interagindo contigo, quer dizer que ela tá gostando do teu conteúdo e o Instagram também vai mandar pra mais pessoas. Além de aumentar o teu engajamento, ele também torna o teu conteúdo muito mais dinâmico, porque ninguém gosta de acompanhar uma pessoa que só fala, traz ali um monólogo, fica uma coisa bem chata, bem tediosa. Não, ninguém gosta disso. As pessoas entram ali, elas querem interagir, elas querem mostrar alguma coisa, elas querem trazer a sua opinião, seja através de uma caixinha de perguntas, seja através de uma enquete, seja através do termômetro, seja através do que for. Outra coisa importante que eu tenho pra te falar: tu precisa ir postando vários stories ao longo do dia e não somente pegar uma hora do dia e postar um monte de stories. Não é assim que o story funciona. Vai postando de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, enfim, vai postando realmente ao longo do dia, porque sempre que tu posta novamente, a tua bolinha vai lá pra frente da pessoa que te acompanha. Se tu postar somente às 6 da manhã todos os dias, a bolinha vai lá pra frente uma vez ao dia e depois ela some. Então vai postando pra ir sempre voltando e pro teu alcance aumentar. Outra coisa muito importante: story vem de storytelling. E storytelling nada mais é do que a arte de contar boas histórias. A gente cria uma narrativa ali nos stories, praticamente como se fosse uma novela, a novela da nossa vida. E as pessoas vão começar a acompanhar porque elas querem saber o que a gente vai fazer. E eu sempre tenho aquele aluno que fala: ai, Cami, mas a minha vida não é interessante. E deixa eu te contar um segredo.
segredo. A vida de ninguém é. A gente não busca acompanhar histórias de vidas de pessoas que estão vivendo uma coisa muito surreal. A gente busca vidas reais, realidades reais. Parece até uma coisa meio hipócrita de dizer, né? Realidade real. Mas é isso, a gente busca a vida de pessoas, de dia a dia, de rotina. A gente não tá buscando encontrar uma coisa super diferente nos stories das pessoas. O ser humano gosta por natureza de saber a história, de saber o início, meio e fim, tudo que aconteceu. E é por isso que os stories bombam tanto. O ser humano, ele é muito curioso e ele gosta de saber de histórias. É por isso que o TikTok hoje em dia bomba tanto. Por quê? Porque ele mexe com a cabeça das pessoas que estão assistindo. Porque a gente quer saber o final de cada vídeo, e mesmo que sejam de pessoas que a gente nunca viu na vida, e mesmo que seja de coisas que a gente não tem o menor interesse. Eu sempre me pego em vídeos completamente aleatórios que eu fico extremamente estressada caso meu namorado ou minha mãe venha falar comigo no meio do vídeo, porque eu quero saber como esse vídeo vai terminar. Mesmo que seja, Veja aqui a reação do fulano ao descobrir tal coisa. cara, eu não sei quem é o fulano, eu não sei, eu não me importo com isso, mas eu quero ver, porque o ser humano é curioso por natureza, a gente quer saber como é que funciona a história, mesmo que a gente não conheça nada. Então a arte do storytelling é nada mais do que tu contar a tua história, mostrar a tua visão a respeito das coisas, mostrar como tu tá te sentindo. O próprio TikTok mostra a rotina de várias pessoas que estão simplesmente mostrando o seu dia a dia. Volta e meia eu vejo vídeo de algum estudante que mostra ali o horário que acordou, qual o seu café da manhã, o horário que foi na academia, o horário que começou a estudar, simplesmente a rotina, e são vídeos que bombam. Ou outros tipos de vídeo, como por exemplo, de alguma receitinha que a fulana tá fazendo pro seu marido quando ele chegar em casa, e aí ela vai filmando toda a receitinha, e no final do vídeo ela vai mostrar a reação do marido ao ver a receita pronta. Isso tudo é o storytelling, é a pessoa contando ali a sua história, a sua rotina, alguma parte do seu dia, alguma nuance da sua vida. E isso faz a gente sentir que a gente é muito mais próximo dessas pessoas. Eu, por exemplo, quando fiz a minha mudança, eu fui ali mostrar pra galera que eu tinha algumas novidades, que eu tava pesquisando lugares pra ficar, que eu e meu namorado a gente tinha uma grande mudança pela frente. Comecei a mostrar a casa, comecei a mostrar os lugares que a gente tava indo. No momento que eu anunciei a mudança, a galera já tava sabendo. Depois as pessoas, então, começaram a querer ver muitos vídeos, muitas fotos da casa, onde a gente tava ficando, como é que era, o que que tinha. As pessoas queriam ver a nossa realidade, o nosso dia a dia dentro dessa casa. Então é isso, gente. O storytelling é realmente tu ir contando a história, envolvendo as pessoas, mostrando o teu processo. É isso. E a última dica que eu tenho pra te dar aqui nessa aula é: vai variando o tipo de formato, o tipo de conteúdo que tu traz nos teus stories. Como os stories é um lugar onde o conteúdo é dinâmico, quem sabe tu posta um boomerang, depois uma foto, depois uma caixinha de perguntas, depois uma enquete. Vai variando. Não posta só foto, 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 ou texto, texto, texto. Não, vai variando pra não se tornar uma coisa cansativa. Então, essa aula foi um pouquinho mais longa e na realidade eu tô só te mostrando como é que funcionam os stories e por que eles são tão importantes, mas mais pra frente eu vou te dar aulas mais específicas sobre caixinha de perguntas, sobre enquete, enfim, como de fato tu tem que agir, tá bom? Então é isso, bora pra próxima aula!